A madrasta rica do meu namorado me humilhou por eu ser pobre por anos. Mesmo assim, me casei com o enteado dela. Os anos se passaram e ela veio atrás de mim e ela teve o que merecia. Olá, bem-vindos ao canal. Aqui você encontra histórias emocionantes que vão te prender do começo ao fim. E a de hoje promete ser de tirar o fôlego. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Agora acomode-se e vamos começar. Meu nome é Clara, e a minha história com Lucas começou como um conto de fadas. Nos conhecemos na faculdade, num daqueles encontros improváveis que o destino parece arranjar. Eu, uma garota simples, filha de uma costureira e um motorista, que batalhava dia e noite entre os estudos de pedagogia e um emprego de meio período numa lojinha de bairro para ajudar em casa. Ele, Lucas, era diferente. Tinha um ar leve, um sorriso fácil e uma gentileza que não combinava com o sobrenome importante que carregava ou com o carro do ano que dirigia. No começo, eu nem sabia da fortuna da família dele. Para mim, ele era só o Lucas, o rapaz que fazia meu coração bater mais rápido e que parecia enxergar em mim algo que nem eu mesma via. Nossos primeiros meses foram mágicos. Piqueniques no parque, longas conversas na biblioteca da faculdade, mãos dadas no cinema. Ele nunca me fez sentir inferior, nunca ostentou sua riqueza. Pelo contrário, parecia apreciar a simplicidade da minha vida, o sabor da comida caseira da minha mãe, as histórias do meu pai. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Mal sabia eu que um furacão chamado Beatriz estava prestes a entrar na minha vida. Beatriz era a madrasta de Lucas. A mãe dele havia falecido quando ele ainda era criança, e o pai, seu Roberto, um empresário bem-sucedido, casou-se novamente alguns anos depois. Beatriz era o retrato da riqueza e da arrogância. Alta, sempre impecavelmente vestida com roupas de grife, joias reluzentes e um olhar que parecia calcular o valor de tudo e de todos ao seu redor. O dia em que fui apresentada a ela ficou marcado a ferro e fogo na minha memória. Lucas estava ansioso, mas feliz. Você vai adorar meu pai, Clara. E a Beatriz, bem, ela é um pouco formal, mas vai gostar de você também, ele disse, tentando me tranquilizar enquanto entrávamos na mansão da família. Mansão. Não há outra palavra. Lustres de cristal, tapetes que pareciam afundar os pés, obras de arte nas paredes. Senti-me um peixe fora d'água, apertando a alça da minha bolsa como se fosse uma boia salva-vidas. Eu tinha escolhido meu melhor vestido, um modelo simples, azul marinho, que minha mãe mesma tinha ajustado para mim. Naquele momento, ele me pareceu um trapo. Seu Roberto foi simpático, um senhor de cabelos grisalhos e sorriso cansado, mas educado. Beatriz, no entanto. Ah, Beatriz. Ela me analisou de cima a baixo, com um leve arquear de sobrancelhas que fez meu estômago gelar. Então, está a famosa Clara, disse ela, a voz arrastada, sem um pingo de entusiasmo. Lucas fala tanto. Ela deixou a frase morrer no ar, como se o que Lucas falava não fosse digno de ser completado. O jantar foi uma tortura silenciosa para mim. Beatriz fazia perguntas que pareciam inofensivas, mas eram carregadas de veneno. E seus pais, querida? O que eles fazem? Quando respondi, com orgulho, sobre a profissão da minha mãe e do meu pai, ela sorriu de lado. Ah, que interessante! Pessoas, trabalhadoras. O jeito que ela disse a trabalhadoras a fez parecer que era uma espécie exótica, digna de estudo, mas não de convivência. Perguntou sobre minha faculdade, meu bairro. Pedagogia? Que nobre! E você mora, onde mesmo? Ah, sim, naquele bairro mais, popular, não é? Cada palavra era uma alfinetada. Eu sentia o rosto queimar, mas me esforçava para manter a compostura, respondendo com educação, engolindo o nó na garganta. Lucas percebia meu desconforto. Ele tentava mudar de assunto, elogiava minha inteligência, meu esforço nos estudos, mas Beatriz tinha uma habilidade impressionante de trazer a conversa de volta para o abismo social que ela via entre nós. Sabe, Clara, ela disse em certo momento, enquanto eu tentava cortar discretamente o bife com os talheres que pareciam pesar 1 tonelada, Lucas está acostumado a um certo padrão de vida. É importante que as pessoas ao redor dele compreendam isso. Certas ambições podem ser complicadas.
Era uma ameaça velada, um aviso para que eu soubesse o meu lugar. Naquela noite, chorei no colo do Lucas. Ele pediu desculpas 1000 vezes, disse que Beatriz era assim mesmo, que não era pessoal, que ela ia se acostumar. Mas eu sabia que era pessoal. Eu era pobre, e para Beatriz, isso era um defeito incurável. As humilhações não pararam por aí. Tornaram-se uma constante. Se íamos a algum evento da família, Beatriz fazia questão de me apresentar como a amiga do Lucas, mesmo quando o nosso namoro já era sério. Comentava sobre minhas roupas, sempre com um ar de falsa preocupação. Querida, esse tecido não te deixa com calor? Parece tão simples. Ou então, você deveria investir um pouco mais em você, Clara. A imagem é tudo. Como se eu tivesse dinheiro sobrando para investir em roupas de marca como as dela. Uma vez, no aniversário de seu Roberto, ela me deu um presente. Uma caixa elegante, de uma loja caríssima. Meu coração até palpitou. Ao abrir, encontrei um sabonete. Um único, mísero sabonete, daqueles que vêm como brinde em hotéis de luxo. Para você se sentir um pouco mais fresca, ela disse, com um sorriso cínico, na frente de outros convidados. As risadinhas discretas que se seguiram ecoaram na minha cabeça por dias. Lucas ficou furioso, discutiu com ela em particular, mas o estrago já estava feito. Eu me senti um lixo. Lucas sofria com tudo isso. Ele me defendia, batia de frente com a madrasta, o que gerava um clima horrível na casa. Às vezes, seu Roberto tentava intervir, pedia para Beatriz ser mais amena, mas ela o manipulava com facilidade, dizendo que só estavam cuidando dos interesses de Lucas, que eu não era o tipo de garota para ele. Eu via o quanto aquilo o desgastava, o quanto ele se sentia dividido. Pensei em terminar tudo muitas vezes, para poupá-lo, para me poupar. Mas eu o amava. E, teimosamente, uma parte de mim se recusava a dar a Beatriz o gosto da vitória. Ela tentava me diminuir na frente dos amigos ricos dela, contando gracinhas sobre minha origem, sobre a simplicidade da minha família. Imaginem só, ela nunca tinha entrado num carro importado antes de conhecer o Lucas. Uma fofa, não acham? E as amigas riam, aquelas mulheres empetecadas, com vidas tão vazias quanto seus olhares. Eu aprendi a engolir em seco, a sorrir amarelo, a construir uma muralha em volta do meu coração. Por fora, eu era moça educada e serena. Por dentro, cada humilhação era um tijolo a mais no muro da minha mágoa e, confesso, de um desejo crescente de um dia poder olhar para Beatriz de igual para igual, ou melhor, de cima para baixo. Lembro-me de um dia em especial, pouco antes de Lucas me pedir em casamento. Estávamos na casa de praia da família. Beatriz insistiu que eu fosse, provavelmente para ter mais uma oportunidade de me atormentar. Enquanto eu ajudava a arrumar a mesa para o almoço, de forma voluntária, ela passou por mim e, como quem não quer nada, disse, sabe, Clara, você até que leva jeito para trabalhos domésticos. Talvez devesse considerar isso como carreira. Pedagogia não dá futuro para o seu tipo. Aquilo foi a gota d'água. Senti o sangue ferver. Pela primeira vez, não baixei a cabeça. Olhei bem nos olhos dela e disse, com a voz firme, mas ainda controlada, o meu futuro, Beatriz, quem decide sou eu. E garanto que será bem diferente do que a senhora imagina. Ela me olhou com surpresa, talvez por eu ter usado o nome dela sem o Andona ou pela ousadia inesperada. Deu um sorriso desdenhoso e se afastou, mas eu senti que, por um breve momento, ela tinha perdido a compostura. Lucas, que ouviu a parte final da conversa, veio até mim, preocupado. Você está bem? Eu respirei fundo. Estou ótima, Lucas. Só cansei de ser saco de pancadas. Naquele dia, algo mudou em mim. A tristeza ainda estava lá, a mágoa também, mas uma nova determinação surgiu. Eu não ia deixar aquela mulher me destruir. Eu amava o Lucas, e se ela era o preço a pagar, eu enfrentaria. Mas não mais como uma vítima silenciosa. A semente da vingança, ainda que disfarçada de superação, começava a germinar. Eu não sabia como, nem quando, mas sentia que um dia o jogo viraria. E eu estaria pronta. A decisão de nos casarmos, apesar de tudo, foi um ato de amor e teimosia.
Lucas me pediu em casamento de uma forma simples e linda, num fim de tarde na praia onde demos nosso primeiro beijo de verdade. Sem alarde, sem plateia, apenas nós dois e a promessa de uma vida juntos. Eu sabia que o caminho não seria fácil, principalmente com Beatriz no quadro, mas o amor que sentia por ele me dava uma força que eu desconhecia. Quando contamos a seu Roberto e Beatriz, a reação foi exatamente como eu esperava. Seu Roberto, apesar de visivelmente tenso com a provável reação da esposa, nos deu um abraço e desejos de felicidade. Já Beatriz, ela conseguiu a proeza de não dizer uma palavra por quase um minuto, apenas nos encarando com aqueles olhos frios e calculistas. Então, forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Casamento? Que precipitado, não acham? Mas, se é o que vocês querem. A voz dela pingava sarcasmo. Claro, teremos que organizar algo, à altura do nome da família. E aí começou o verdadeiro inferno. Beatriz tomou para si a organização do casamento como se fosse um projeto pessoal para reafirmar seu status social. Cada sugestão me era descartada com um comentário ácido. Eu sonhava com uma cerimônia pequena, íntima, talvez num jardim, com as pessoas que realmente amávamos. Ela queria um evento para 500 convidados, no clube mais caro da cidade, com uma lista que parecia incluir todos os seus conhecidos e parceiros de negócios do marido. Clara, querida, ela dizia, folheando uma revista de noivas caríssima, casamentos são, acima de tudo, um evento social. Uma demonstração de, bem, você entende. Seus parentes mais distantes, aqueles do interior, talvez não se sintam à vontade num ambiente assim. Podemos pensar numa celebração menor, mais rústica, para eles depois. A forma como ela falou rústica me fez sentir como se minha família fosse um bando de selvagens. Beatriz, respondi, a voz mais firme do que eu me sentia por dentro, é o meu casamento também. E a minha família, toda ela, estará presente, e serão recebidos com o mesmo respeito que os seus convidados. Lucas me apoiava, e isso era meu escudo. Ele discutia com ela, tentava impor limites, mas Beatriz era uma mestra na arte da manipulação. Se não conseguia vencer pela força, usava o cansaço, a chantagem emocional com o pai de Lucas, dizendo que só queria o melhor para o futuro do rapaz. A escolha do vestido foi outro capítulo humilhante. Levei minha mãe comigo a uma loja que Lucas havia sugerido, uma loja elegante, mas não o supra-sumo do luxo que Beatriz frequentava. Encontrei um vestido que amei, delicado, romântico, que cabia no orçamento que Lucas e eu tínhamos estipulado para essa parte. Quando Beatriz soube, fez questão de aparecer na loja por acaso. Olhou para o vestido que eu tinha escolhido, pendurado com tanto carinho, e disse, ah, é, bonitinho. Um pouco, comum, talvez. Para uma noiva, esperava algo com mais presença. E então, virou-se para a vendedora, vocês não teriam algo da coleção nova do estilista tal? Mencionou um nome francês caríssimo, cujas peças custavam o equivalente a um carro popular. Minha mãe, ao meu lado, ficou sem graça, sentindo a hostilidade no ar. Eu agradeci a sugestão de Beatriz e confirmei minha escolha original, mas o prazer do momento tinha sido roubado. Durante meses, foi um cabo de guerra constante. Lista de convidados, cardápio, decoração, tudo era motivo para ela tentar impor seu gosto e me fazer sentir pequena, ignorante, sem classe. Ela criticava minhas escolhas de madrinhas, minhas primas e amigas da faculdade, sugerindo que eu deveria convidar as filhas das amigas ricas dela, para equilibrar as coisas. Chegou ao ponto de tentar me convencer a fazer um curso de etiqueta intensivo, só para você se sentir mais segura no grande dia, querida. Eu me agarrava ao Lucas, ao nosso amor. Ele fazia o possível, mas a influência de Beatriz sobre o pai e sobre a dinâmica da casa era enorme. Havia noites em que eu desabava, questionando se valia a pena todo aquele desgaste. Mas então olhava para Lucas, via o amor e a angústia nos olhos dele, e reunia minhas forças. Eu não ia desistir. No dia do casamento, eu estava um feixe de nervos. Minha mãe e minhas amigas me ajudaram a me arrumar num quarto de hotel. Era o meu porto seguro. Quando entrei na igreja, ao braço do meu pai, e vi Lucas no altar, com os olhos marejados e um sorriso que era só meu, todo o resto pareceu desaparecer. Por alguns instantes, esqueci Beatriz e suas alfinetadas. Mas ela não me deixaria esquecer por muito tempo.
Durante a festa, enquanto eu conversava animadamente com alguns tios meus que vieram de longe, Beatriz se aproximou com um grupo de amigas e, em tom de voz alto o suficiente para que todos ouvissem, disse: "Vejam só que graça." A Clara tentando integrar os dois mundos. Tão exótico. Senti o rosto corar, mas antes que eu pudesse responder, meu pai, um homem simples mas de uma dignidade imensa, se interpôs. "Minha filha, Beatriz, não está tentando integrar o nada. Ela está celebrando o amor dela com a família dela e com os amigos dela. E todos aqui são bem-vindos e respeitados." Beatriz ficou visivelmente sem graça com a firmeza inesperada do meu pai e se afastou com as amigas, resmungando algo. Foi uma pequena vitória, mas que me encheu de orgulho. A vida de casada começou, e com ela, novas formas de Beatriz exercer sua influência. Morávamos num apartamento bom, que Lucas conseguirá com muito esforço e um financiamento, mas que para Beatriz era apertado e sem o devido glamour. Ela nos visitava sem avisar, inspecionando cada canto, dando palpite sobre a decoração, sobre a minha comida, sobre como eu deveria administrar a casa. "Clara, querida, essa cortina é um pouco pálida, não acha? E você não tem uma copeira? Como consegue?" Eu havia me formado em pedagogia e comecei a trabalhar numa escola pública na periferia. Amava o que fazia, sentia que estava fazendo a diferença. Para Beatriz, era um absurdo. Pedagogia? Mas, Clara, com as conexões do Lucas, você poderia estar fazendo algo mais rentável. Ou melhor ainda, cuidar da casa, do seu marido, frequentar os eventos sociais certos. Ela não entendia, ou não queria entender, que minha realização não estava atrelada ao dinheiro ou ao status. Lucas e eu, com o tempo, aprendemos a criar uma barreira. As visitas dela foram se tornando menos frequentes, nossas desculpas para não participar de todos os eventos sociais da família dela, mais firmes. Seu Roberto, percebendo a infelicidade que a esposa causava, começou a intervir mais, pedindo paz. Mas cada encontro, cada telefonema, ainda era carregado de uma tensão sutil, de um julgamento velado. Os anos foram passando. Eu continuei meus estudos, fiz uma pós-graduação, comecei a me destacar na minha área. Lucas também crescia profissionalmente, abrindo seu próprio caminho, independente dos negócios do pai, o que secretamente irritava Beatriz, que gostava de ter controle. Construímos nossa vida tijolo por tijolo, com amor, respeito mútuo e muita paciência para lidar com as investidas da minha sogra postiça. A mágoa pelas humilhações do passado continuava ali, guardada num cantinho do coração, mas eu estava focada em construir meu futuro, em provar, antes de tudo para mim mesma, que eu era muito mais do que a pobre coitada em que Beatriz enxergava. Eu só não imaginava que o destino ainda reservava uma grande reviravolta nessa história, e que aquela sementinha de vingança, que eu julgava adormecida, teria a chance de florescer de uma forma que eu nunca planejei. Os anos seguintes ao nosso casamento foram de muito trabalho e construção. Enquanto Beatriz continuava a nos observar de longe, provavelmente esperando nosso fracasso ou algum deslize que confirmasse suas teorias sobre mim, Lucas e eu seguíamos em frente, focados em nossos próprios sonhos. Meu trabalho na escola pública me abriu os olhos para muitas realidades e, com o tempo, comecei a desenvolver um projeto de reforço escolar e atividades culturais para crianças carentes no contraturno. A ideia, que começou pequena, com a ajuda de alguns colegas e voluntários, foi crescendo. Conseguimos um pequeno patrocínio aqui, uma doação ali, e o que era um sonho se tornou o Instituto Aprender e Crescer. Eu me dediquei de corpo e alma àquele lugar, e ele floresceu, ganhando reconhecimento na comunidade e até alguns prêmios locais pela sua metodologia inovadora e impacto social. Lucas, por sua vez, com seu jeito empreendedor e ético, abriu uma pequena consultoria em tecnologia sustentável. No começo foi difícil, ralou muito, mas ele era bom no que fazia e, principalmente, acreditava naquilo. A empresa dele também começou a decolar, conquistando clientes importantes que buscavam soluções mais verdes e responsáveis. Não ficamos ricos da noite para o dia, como num passe de mágica. Foi tudo fruto de muito suor, noites em claro, planejamento e, acima de tudo, apoio mútuo. Compramos nossa casa, um lugar que realmente chamávamos de nosso, com um jardim que eu fazia questão de cuidar pessoalmente. Era uma vida boa, confortável, mas sem os excessos e a ostentação que Beatriz tanto valorizava. Nossa riqueza era de outra natureza,
paz de espírito, realizações profissionais e um amor que se fortalecia a cada desafio superado. E então, o pior aconteceu com ela, como diz o ditado. A primeira notícia veio como um choque: seu Roberto sofreu um infarto fulminante. Apesar de todas as mágoas que eu tinha em relação à forma como ele muitas vezes se omitia diante das atitudes de Beatriz, ele era o pai do Lucas, um homem que, no fundo, não era mau, apenas fraco diante da esposa. Lucas ficou arrasado, e eu estive ao lado dele, oferecendo todo o meu apoio. Foi durante o inventário, nas semanas que se seguiram ao funeral, que a verdadeira dimensão do desastre veio à tona. Descobriu-se que seu Roberto, nos últimos anos, talvez para manter o estilo de vida extravagante de Beatriz ou por pura má gestão influenciada por ela, havia feito investimentos de altíssimo risco. Muitos deles resultaram em perdas colossais. Havia dívidas enormes com bancos, empréstimos que Beatriz nem sonhava que existiam. Aquele império que parecia tão sólido começou a ruir como um castelo de cartas. A mansão, os carros de luxo, as joias, grande parte teve que ser vendida para cobrir os débitos. Beatriz, que sempre se vangloriou de sua posição social, de repente se viu desamparada. Os amigos da alta sociedade, aqueles que frequentavam suas festas e riam de suas piadas maldosas sobre mim, sumiram como fumaça. Ninguém queria se associar a alguém que tinha caído em desgraça. Ela, que vivia de aparências, perdeu a principal delas, a aparência de riqueza e poder. Lucas, mesmo magoado com muitas atitudes da madrasta no passado, tentou ajudar como pôde, oferecendo um amparo financeiro básico para que ela não ficasse na rua, mas deixou claro que não sustentaria luxos inexistentes. Ele mesmo tinha suas responsabilidades, sua família, e os negócios do pai já não eram mais uma fonte de renda. Beatriz teve que se mudar para um apartamento alugado, pequeno, num bairro simples, ironicamente, não muito diferente do bairro onde eu cresci e que ela tanto desprezara. Meses se passaram. Eu ouvia notícias esporádicas sobre Beatriz através de Lucas. Ela estava reclusa, amargurada, sem conseguir emprego, pois nunca havia trabalhado de verdade na vida, a não ser como esposa de empresário rico. A imagem que me chegava era de uma mulher completamente diferente daquela figura altiva e arrogante que eu conhecera. Até que um dia, aconteceu o que eu, no fundo, sempre soube que poderia acontecer, mas que ainda assim me pegou de surpresa. Eu estava no meu instituto, o Aprender e Crescer, que já ocupava um prédio maior e bem estruturado, fruto de muito trabalho e de doações generosas de parceiros que acreditavam na nossa causa. Minha secretária entrou na minha sala, um pouco hesitante. Dona Clara, tem uma senhora lá fora, ela insiste em falar com a senhora. Diz que é urgente. O nome dela é Beatriz Alencar. Meu coração deu um salto. Beatriz. Ali, na recepção do meu instituto. Senti um misto de emoções, surpresa, uma pontada de antiga dor, mas, predominando sobre tudo, uma fria e calma sensação de poder. Pedi para que ela entrasse. Quando Beatriz passou pela porta, quase não a reconheci. Estava mais magra, os cabelos antes impecavelmente tingidos e penteados mostravam raízes brancas e um desalinho que denunciavam o abandono. As roupas, embora ainda de boa qualidade, estavam amassadas, e ela não usava nenhuma joia. Os olhos, antes faiscantes de arrogância, agora carregavam um desespero velado, uma humilhação profunda. Ela parou diante da minha mesa, olhando ao redor, talvez impressionada com o ambiente profissional, com a minha posição. Eu me mantive sentada, observando-a em silêncio por alguns instantes, deixando que o peso da situação se instalasse entre nós. Clara, ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu sei que pode parecer estranho eu estar aqui. Beatriz, respondi, a voz calma e firme. O que a traz aqui? Ela engoliu em seco. Vi suas mãos tremerem levemente. As coisas não têm sido fáceis. Desde que o Roberto, bem, você sabe. Ela gesticulou vagamente. Perdi tudo, Clara. Os amigos sumiram, não tenho de onde tirar sustento. Lucas me ajuda com o aluguel, mas não é suficiente. Eu preciso de um trabalho. Um trabalho. Beatriz, a rainha do desdém, pedindo-me um trabalho. As cenas de todas as humilhações que sofri passaram como um filme na minha cabeça, o sabonete, os comentários sobre minhas roupas, sobre minha família, a sugestão de que eu deveria me dedicar a trabalhos domésticos.
Um sorriso quase imperceptível surgiu nos meus lábios. Era a hora. A vingança, não aquela explosiva e barulhenta, mas a fria, calculada, a vingança emocional que eu acalentara secretamente por tanto tempo, estava ali, servida numa bandeja. Fiz uma pausa, fingindo ponderar. Um trabalho. Bem, Beatriz, a situação está difícil para todos. Mas talvez eu possa ajudar. Olhei diretamente nos olhos dela, que agora brilhavam com uma nesga de esperança. Eu tenho uma casa grande agora, sabe? Eu e Lucas trabalhamos muito para conquistá-la. E como eu trabalho aqui no instituto e as crianças, sim, nós temos filhos agora, gêmeos lindos, a casa às vezes fica um pouco desorganizada. Fiz outra pausa, saboreando o momento. Estou precisando de alguém de confiança para fazer a limpeza geral, cuidar da organização, talvez até preparar uma refeição simples de vez em quando. Não é um cargo executivo, claro, mas é um trabalho honesto. E paga o suficiente para você se manter com dignidade. O rosto de Beatriz passou por uma sucessão de expressões: incredulidade, choque, a sombra da antiga altivez tentando resistir, e finalmente, a aceitação resignada da derrota. Limpar a minha casa. Ser minha faxineira. A ironia era tão palpável que quase podia ser tocada. Você me contrataria para ser sua faxineira? Ela perguntou, a voz embargada, como se não pudesse acreditar nas palavras que saíam de sua própria boca. É uma oferta, Beatriz, respondi, mantendo meu tom sereno, quase gentil. Um trabalho digno. Você precisa, eu preciso. Parece uma solução para ambas, não acha? Ela baixou a cabeça. O silêncio se estendeu por um longo momento. Eu sabia que ela estava lutando contra o próprio orgulho, contra a imagem que construiu de si mesma por toda uma vida. Mas a necessidade, a fragilidade do momento, eram mais fortes. Finalmente, ela ergueu os olhos, e neles havia uma mistura de vergonha e desespero. Eu aceito, Clara. Eu aceito. Apertei o botão do interfone. Marisa, por favor, traga um copo d'água para Dona Beatriz. E depois, prepare os papéis para uma nova contratação de serviços gerais. Temos uma nova colaboradora. Aquele Dona Beatriz, dito por mim, naquele contexto, soou como a mais doce das vitórias. A reviravolta estava completa. O jogo tinha virado de uma forma que nem nos meus sonhos mais ousados de juventude eu poderia ter imaginado. Beatriz começou a trabalhar na minha casa na semana seguinte. Foi surreal vê-la chegar, não mais com o carro importado e o motorista, mas a pé, vindo do ponto de ônibus, carregando uma bolsa simples com seu uniforme. O uniforme, aliás, fui eu mesma que escolhi, um conjunto discreto, funcional, muito parecido com o que as faxineiras usavam nos prédios chiques que ela frequentava. Não havia maldade explícita na escolha, apenas adequação ao cargo. Os primeiros dias foram os mais carregados de tensão. Eu fazia questão de estar em casa quando ela chegava, para dar as instruções pessoalmente. Beatriz, eu dizia, com a voz calma e profissional que usava com qualquer outro funcionário, hoje eu gostaria que você focasse na limpeza dos vidros da sala de estar e da varanda gourmet. Use o produto específico que está na área de serviço. E, por favor, cuidado com os vasos de plantas, são delicados. Ela apenas assentia, a cabeça baixa, evitando o meu olhar. Era visível o esforço que fazia para engolir o orgulho, para se submeter àquela situação. Vê-la esfregando o chão da minha cozinha, limpando os banheiros que eram maiores e mais luxuosos que o apartamento inteiro onde ela agora morava, era, para mim, uma cena que se desenrolava em câmera lenta. Cada movimento dela, cada tarefa cumprida, era uma pequena nota na sinfonia da minha vingança silenciosa. Eu não a maltratava. Não gritava, não humilhava com palavras diretas como ela fazia comigo. Minha vingança era mais sutil, mais cruel talvez. Era no tratamento formal, na distância imposta, no fato de que ela estava ali, servindo a mulher que tanto desprezou. Era vê-la limpar a poeira dos porta-retratos com as fotos dos meus filhos sorrindo, da minha família feliz, do meu sucesso profissional estampado nos diplomas e prêmios que decoravam meu escritório, o mesmo escritório onde ela, às vezes, precisava entrar para tirar o pó. Lucas, meu marido, sentia-se desconfortável no início. Clara, eu sei de tudo o que ela te fez passar, ele me disse uma noite, enquanto Beatriz limpava a cozinha após o nosso jantar.
Mas vê-la assim, não te incomoda? Olhei para ele, e depois para a figura curvada de Beatriz ao longe. Incomoda, Lucas? Não. Não mais. Por anos, ela me fez sentir um nada, uma intrusa, alguém que não era digna de estar ao seu lado, ao lado da sua família. Agora, ela está apenas recebendo um pouco do tratamento que me deu, mas com uma diferença: eu pago um salário justo e a trato com a educação que ela nunca teve comigo. Minha voz era fria, e Lucas entendeu que aquela era uma ferida que só o tempo, e aquela situação, poderia curar em mim. Com o passar das semanas, Beatriz pareceu se resignar ao seu papel, cumprir suas tarefas com uma eficiência surpreendente, talvez porque, no fundo, ela sempre soube o que era trabalho doméstico, como havia sugerido para mim anos atrás. Mas a amargura estava sempre presente em seus olhos. Às vezes, eu a pegava olhando para os objetos da casa, para as minhas roupas no closet quando ia limpá-lo, e via um brilho de inveja, de ressentimento. Era o olhar de quem perdeu tudo e via outra pessoa desfrutando do tipo de vida que um dia foi sua. Houve momentos de pura satisfação para mim, confesso. Como no dia em que organizei um pequeno jantar para alguns amigos e parceiros importantes do Instituto. Beatriz estava na cozinha, terminando de limpar, quando os convidados começaram a chegar. Ela teve que passar pela sala, carregando um balde e um esfregão, enquanto meus amigos, pessoas influentes e respeitadas, me cumprimentavam com admiração. Lembrei-me instantaneamente do dia em que ela me presenteou com um sabonete na frente de seus convidados. Agora, os papéis estavam invertidos de uma forma espetacular. Ela era a figura invisível, a funcionária, e eu, a anfitriã bem-sucedida. Um dia, ela me pediu um adiantamento. Disse que precisava comprar remédios para uma gripe forte. Dei o dinheiro, claro. Mas não sem antes comentar, de forma casual: sabe, Beatriz, saúde é fundamental. Ainda bem que agora você tem um emprego com carteira assinada, não é? Garante alguns direitos. Era uma referência velada à precariedade em que ela se encontrava antes, dependendo da ajuda de Lucas. A vingança emocional não é algo que explode e acaba. É um prato que se come frio, lentamente, e no meu caso, era saboreado a cada dia em que Beatriz entrava na minha casa como minha funcionária. Era na forma como ela tinha que pedir permissão para usar o banheiro, ou quando me servia um copo d'água, exatamente como eu fazia para ela nas raras e tensas ocasiões em que visitava sua antiga mansão. O ápice, para mim, o momento em que senti que a vingança estava realmente completa, não foi um grande evento, mas um instante sutil. Eu estava no jardim com meus filhos, rindo enquanto eles brincavam na grama. Beatriz estava por perto, podando algumas roseiras, uma tarefa que eu havia designado a ela. Ela parou por um momento e ficou nos observando. No seu olhar, não havia apenas inveja ou ressentimento, mas uma tristeza profunda, quase uma compreensão do que ela havia perdido, não apenas em termos materiais, mas em afeto, em respeito, em dignidade. Naquele instante, olhei para ela, não com ódio, nem mesmo com a frieza calculada de antes. Olhei com uma espécie de indiferença vitoriosa. Eu tinha tudo que ela um dia me disse que eu nunca teria: uma família feliz, sucesso, respeito e, acima de tudo, paz interior. Ela, por outro lado, era uma sombra do que fora, vivendo sob o meu teto, às minhas ordens. Continuei a mantê-la como minha faxineira por mais alguns meses. Não por necessidade, mas porque a presença dela ali, naquele papel, era um lembrete constante do quanto o jogo havia virado. Ela nunca pediu desculpas pelas humilhações do passado, nunca demonstrou arrependimento genuíno. E isso, de certa forma, tornava minha vingança ainda mais completa. Ela não tinha aprendido a lição moral, mas estava pagando o preço de qualquer maneira. Um dia, cheguei em casa e ela tinha deixado um bilhete simples sobre a mesa da cozinha, junto com as chaves. Dona Clara, não venho mais. Consegui um outro lugar. Não havia despedida, nem agradecimento. Apenas a constatação. Senti um alívio inesperado. A presença dela, embora me proporcionasse aquela satisfação sombria, também era um lembrete constante de um passado doloroso. Com sua partida, um ciclo se encerrava. A vingança emocional fora cumprida, não através de gritos ou confrontos, mas através da lenta e inexorável inversão de papéis que o destino, com uma ajudinha minha, providenciou. Olhei ao redor da minha casa, agora silenciosa. Eu não precisava mais dela ali para me sentir vitoriosa.
eu já era. A maior vingança, no fim das contas, foi construir a vida que ela tentou me convencer que eu não merecia. E vê-la, mesmo que por um tempo, tendo que limpar o brilho do meu sucesso, foi apenas a cereja do bolo. Aquele capítulo da minha vida estava, finalmente, encerrado. E eu estava em paz. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.